Gravando. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço que você se inscreva no vídeo, né? Ou melhor, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Assim você me ajuda a expandir esse canal, ter o maior alcance de número de pessoas e também a falar da palavra de Deus para todas as pessoas. Então, desde já, siga-me nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, né, e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para você assim me ajudar a expandir meu trabalho, certo? Hoje eu quero compartilhar com vocês um breve estudo, né, aqui que se encontra em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, né, que fala justamente sobre a parábola do juiz injusto. Então, compartilhe comigo aí, a minha versão é Almeida revisada e atualizada. Mas se você tiver uma versão diferente, você pode também estar acompanhando aí. E diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos por parte, vamos começar esse texto falando o seguinte. Esse texto aqui presente, ele é uma advertência de Cristo sobre a importância de orar e de permanecer em oração. Esse texto é posterior, né, a outra advertência que Jesus havia feito aos seus discípulos sobre o final dos tempos. E em tempos de angústia, o que fica implícito no texto é que possamos continuar persistente na oração e no contato com Deus para que possamos suportar, né, com resiliência, com persistência, com perseverança os dias maus e obter as respostas de Deus. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que se você olhar no capítulo 17, Jesus termina o capítulo 17 com um bloco falando só sobre a volta dele e falando sobre as características, né, do mundo, como o mundo estaria, o que aconteceria no mundo, né, no período que antecede a volta de Cristo. Então vamos por partes. Se a gente percebe, por exemplo, Jesus falando, assim como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem, ele fala, por exemplo, do anticristo, né? Se disserem para você que o Cristo está aqui, está ali, não acreditais, nem vai atrás dele. Jesus fala todas essas coisas. E no versículo 18 ele já começa a falar sobre esse dever de orar sempre, de nunca esmorecer, de nunca desistir, né? Mas eu acho que não é apenas se referindo ao final dos tempos que Jesus fala nesse texto, mas a oração em todas as circunstâncias. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, que a gente tem que orar sem cessar, então permanecer em contato com Deus em todo o tempo. Mas acho que logo de cara, né, vendo tudo isso, a gente precisa fazer uma primeira pergunta ao texto. É, por que esmorecemos? Por que fraquejamos na nossa fé? Então a gente tem, digamos, uma noção assim, de que muitas coisas nós pedimos a Deus e às vezes a gente tem a impressão de que demora ou que a resposta que a gente espera do Senhor tarda.
né? E aí a gente pensa, você que está me assistindo pode estar pensando, por exemplo, questão de trabalho, o trabalho que eu estou esperando, ou você pode estar com a expectativa, por exemplo, de, sei lá, né, um casamento, ou uma casa própria, ou um parente que você ora e intercede pela conversão dele, enfim. E como é que a gente pode dizer, né? A gente pode perceber, por exemplo, que às vezes a gente fica orando, Senhor, faz, Senhor, ouça meu clamor e etc, etc. E a gente fica naquela situação de que a tendência é quando a resposta tarda em vir ou parece demorada em vir, a nossa tendência é a gente desistir. A gente pensa assim, caramba, eu acho que Deus não ouviu, não respondeu, ou não quer responder, enfim. E a gente acaba desistindo de orar, parando de orar, né? Mas aí a gente tem, digamos, algum efeito dominó quando a gente para de orar. A gente entra em um processo de esfriamento espiritual, né? Para de ler a Bíblia, para de jejuar, para de orar, para de buscar a face do Senhor. Em seguida, um processo de cinismo, porque nós nos tornamos cínicos quando paramos de orar. A gente para de orar e aí a gente entra num processo de decadência espiritual, né? Porque a gente perde o contato com o Salvador, perde o contato com o Senhor. Então, assim, esse é um dos alertas que Jesus fala. Olha, a gente não pode esmorecer na, na nossa oração. A gente precisa estar em contato com o Senhor o tempo todo, certo? E uma das coisas que Jesus ele nos alerta nessa parábola é que precisamos ser persistentes. Se a gente para de orar, a gente entra em processo de decadência espiritual, esfriamento, que eu já falei. Depois cinismo. Mas por que cinismo? Porque a gente começa a duvidar. A duvidar, ser crítico. Assim, Jesus chama daquele sorrisinho. Tá, eu sei que ele chama. Olha, Deus pode fazer isso nessa vida. E você pode ser um pouco cético. Não fez não. Porque fez com um outro, não fez comigo. Que Deus é esse? Começa a criar questionamentos. Eu mesmo já andei por muitas vezes, de vez em quando essas crises me batem. Né? Então é uma palavra que também serve para mim mesmo. E como consequência também uma flexibilização moral, né? Pecados que a gente vencia antes, não vence mais, enfim. Ou somos tentados pelos mesmos pecados que a gente já venceu novamente, que a gente fica fraco. A gente perde contato com a fonte, que é o Criador. E aí a gente entra a uma outra coisa também que a gente pode aprender nessa parábola. Porque nós, como igreja, nós somos como essa viúva que clama. E mesmo quando essa demora ela poderia gerar desespero, dúvida, crítica ou desistência, não. A dúvida nessa viúva, ela gerou resistência. Resistência, fé para resistir às investidas do maligno. Fé para persistir em oração. Né? Jesus deixa claro que o Pai Celestial, nosso Deus, ele não é como esse juiz injusto. Mas Jesus ele faz uma comparação. Se até um juiz injusto, né, na sua injustiça, mas graças à persistência, a viúva conseguiu ter uma resposta e ele julgar a causa dela, imagine Deus, que cuida dos seus filhos, que ama os seus filhos, que corrige quem ele ama. Imagine o que ele não pode fazer em prol dos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite e dia sem cessar. Às vezes nós somos tentados em achar que Deus é igual a gente, né? Está lá em Salmo capítulo 51, onde o salmista fala assim: eu achava que tu era o meu igual,
Salmo 50, para ser mais exato. Salmos capítulo 50, versículo 20. Mas Jesus, ele é um pai que se compadece dos seus filhos e que tem pressa em atendê-los. Só que existe, né, apesar de Deus ele ter pressa em nos atender, a gente também precisa entender também o tempo de Deus na nossa vida, né? Deus ele anda em uma outra medida, em uma outra unidade de tempo, né? Enquanto nós andamos num tempo cronos, Deus ele anda na plenitude do tempo. Deus está acima do tempo. O tempo dele não é igual ao nosso. Por isso que Jesus ele encerra a parábola com uma pergunta. Ele deixa essa pergunta no ar. Ele pergunta assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E esse questionamento é se nós estamos dispostos, são dois em um, né? Se nós estamos dispostos a esperar o tempo de Deus ou e ou, né? Ou se nós temos ainda fé suficiente para crer que Deus é capaz de fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Se Deus ele é capaz de fazer, ou se a gente tem fé suficiente para crer que Ele está nos ouvindo, né? Porque em qualquer situação normal, diante do dilema dessa viúva, o normal é, se o juiz não me ouve, eu vou dar meu jeito. Eu vou parar, vou desistir. Mas não, ela persistiu, tá? Por isso que nós devemos orar sempre, porque a palavra do Senhor ela é fiel e diz que todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta se abre. Mas a gente deixa de ganhar, deixa de ouvir a resposta de Deus, ou deixa de ter a resposta de Deus, muitas vezes também porque nós pedimos mal, né? E, enfim, eu não vou explorar muito essa parte do pedir mal, porque isso já é outra coisa e esse não é o foco da parábola. Mas é necessário a gente continuar orando, porque quando a gente se aproxima de Deus, mais somos, mais nos tornamos parecidos com Ele, né? Mais nos tornamos parecidos com Ele, mais nos tornamos a sua imagem e semelhança, e a glória do Senhor ela era aperfeiçoada em nós. Nós temos a esperança para perseverar até o fim. E uma das coisas que Jesus ele fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a oração, ela nos ajuda a perseverar, a ter fé, a não esmorecer. Quando a gente para de orar, a gente abre mão da fé, a gente abre mão da presença de Deus, abre mão de ouvir a voz e o direcionamento de Deus. Então jamais pare de orar. Volte à oração se você parou. Volte para o lugar de oração, para o lugar secreto. Esse é o tempo. Não deixe para amanhã. Amém? Deus te abençoe, meu querido, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E compartilhe com o maior número de pessoas. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima. Tchau.